Bomba urgente! Acabou de ser confirmado, essa notícia é gravíssima. Você está acompanhando aqui Luiz Inácio Lula da Silva na sua tela, tá? Algo grave acontece agora, vou mostrar para vocês em detalhes. Tem notícia da Janja, Luiz Inácio Lula da Silva e Janja recebem agora péssima notícia. Vou mostrar para vocês. Eu tenho notícia grave aqui para você acompanhar comigo uma matéria. Ela sofreu AVC agora, isso mesmo, foi confirmado o diagnóstico de AVC. Você vai ver todos os detalhes. Você vai ver aqui o estado de saúde do Jair Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro acaba de revelar algo muito grave sobre Jair Bolsonaro neste momento. Acabou de ser confirmado aqui, você vai ver em detalhes, tá? Notícias urgentes do último minuto. Preste muita atenção, você que já chegou aqui no nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Diariamente, estou aqui com você trazendo as informações e as notícias mais importantes do cenário político brasileiro e mundial. Nós sabemos que a política, nesse momento, está enfrentando, né, um tempo aí de colapso total, com todas as medidas que estão sendo tomadas e todas as situações que estão acontecendo aí, principalmente, né, depois que começou esse julgamento e condenação de Jair Bolsonaro. E diante de tudo isso, o Eduardo Bolsonaro, ele falou sobre o interesse em se candidatar à presidência do Brasil, caso Jair Bolsonaro não seja o candidato. Também vimos aí, né, várias informações sobre o Tarcísio sendo uma opção para a presidência do Brasil, e também, por outro lado, o Zema, isso mesmo, o Zema, que hoje é governador de Minas Gerais, também sendo uma outra opção, né? Tem informações falando que o Bolsonaro até aceitou ou aceitaria o Tarcísio em uma chapa com a Michele Bolsonaro. Eu quero até saber sua opinião para a gente começar aqui. Sem o Bolsonaro, sem o Jair Bolsonaro, você votaria no Eduardo Bolsonaro, no Tarcísio, no Zema, na Michele, ou você uniria, né, dois desse grupo e faria uma chapa, ou tem uma outra opção? Qual é a sua opinião? Em quem você votaria? Em quem você votaria caso o Jair Bolsonaro não fosse candidato? Qual seria o seu voto? Deixa o seu comentário aqui. Nós precisamos saber, nós precisamos, né, ver aí qual é a opinião do povo neste momento, tá? E enquanto você vai comentando aqui, deixando o seu voto, eu já quero passar para você essa primeira matéria gravíssima, algo grave, muito urgente que está acontecendo agora. Você que chegou aqui, quero pedir para você inscrever-se no nosso canal e também ative o sino com todas as notificações nesse momento, para você receber o aviso dos próximos vídeos, não perder nada. Quero pedir para você deixar o seu like, o seu joinha, para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. E também você pode contribuir com o nosso ministério nesse mês das crianças com uma oferta missionária. As informações estão na tela. Deus te recompensará. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro vai falar aqui para nós. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a participar de uma entrevista para o podcast Café com Ferri. A decisão, porém, não garante a gravação. Cabe ao próprio Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, informar se tem interesse. A defesa tem 5 dias para comunicar a posição ao STF. Se aceitar, essa será a primeira entrevista de Bolsonaro desde a condenação pelo Supremo. Na rede social X, o deputado Eduardo Bolsonaro criticou o autor do pedido, o investidor e empresário Rafael Ferri. Se meu pai topar participar disso, as pessoas verão, na verdade, um refém em cativeiro. Pior ainda, se for confirmado que Bolsonaro estará censurado e não poderá falar sobre seu processo. Está aí na tela para vocês, então, o tweet do deputado que está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que teve que sair do nosso país também por conta da perseguição política, Carol Esponza. Mas assim, Carol, é impressionante hoje, enquanto nós estávamos aqui todos na redação preparando o Jornal da Oeste, comentava aqui com os nossos
nossos colegas, com a Vivi, a nossa diretora, a Salina, nosso produtor e repórter, como é que estão achando normal outros membros da imprensa esse momento do nosso país. O juiz vai decidir se o Bolsonaro pode ou não dar entrevistas, ele dá também ali outros veículos de comunicação que pode ou não ser falado, tem uma lista, e ele tem que escolher entre aquelas 3 opções se ele vai ou não dar entrevista. É inacreditável o que nós estamos vivendo no nosso país. Geise, vamos fazer aqui um retrospecto, né? Essa frase do Eduardo Bolsonaro é maravilhosa, um refém em cativeiro. Bolsonaro está em prisão domiciliar por uma fofoca, tá? Não tem outra palavra, uma fofoca do Lindbergh, né? Depois a PGR abriu lá um processo que o Bolsonaro não foi incluído, então ele está preso ilegalmente, ele já deveria ter sido solto. Se ele vai ser preso depois, pelo processo do qual ele está sendo julgado no STF, né, já foi condenado, é uma outra história, mas neste momento ele está, essa prisão domiciliar do Bolsonaro é ilegal, né, o PGR não apresentou denúncia contra ele, com os demais acusados ali, né, na fofoquinha que o Lindbergh fez por conta dele ter aparecido nas redes sociais do Flávio Bolsonaro, depois de algumas outras lideranças de direita nas manifestações de agosto. Então é isso, perfeito o que o Eduardo fala, é isso que ele é, um refém que está em cativeiro. Agora, realmente é um absurdo seguido do outro, né? Se ele não pode estar preso, por que ele não pode dar entrevista? Mas aí também já vem aquela decisão anterior do STF, né? Que o Bolsonaro não pode falar. A quem interessa calar um ex-presidente da República? Por que ele não pode falar? A gente está no meio de articulações, né, no Brasil inteiro, não só para governadores, para quem será, se ele ficar mesmo inelegível, quem será o escolhido como candidato a presidente da República e principalmente em relação às segundas vagas, né, do Senado. Quase todos os estados já têm ali os senadores que são apoiados por Bolsonaro, mas os segundos, chamada segunda vaga, né, o segundo voto, porque agora a gente vota 2 vezes. Muita gente precisa passar ali, articular e decidir isso junto com o Bolsonaro. A eleição mais importante que a gente vai ter no ano que vem é para o Senado, porque é exatamente o Senado que vai fazer com que a gente paute impeachment de ministro e que a gente consiga dar um freio nos abusos do judiciário. Então, é fundamental que o presidente possa dar entrevista, que ele possa falar e que ele possa receber essas lideranças políticas na casa dele. Você gostou desse conteúdo? Então, olha aí, gente. Então, né, vamos continuando aqui, ó. Estado de saúde de Bolsonaro. Gente, tem uma matéria, uma notícia para passar aqui ainda nesse vídeo. Corpos foram encontrados mumificados, tá? Algo grave acontecendo. Daqui a pouco vou mostrar para você a notícia do AVC. Ela sofreu AVC. Você vai ver em detalhes aqui comigo, tá? Você acompanha aqui agora, ó, médico do Bolsonaro. Né? Muita gente estava querendo saber sobre o estado de saúde do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. E você vai ver aqui o próprio médico agora falando sobre o estado de saúde do Bolsonaro, viu? Já está na sua tela nesse momento. E a informação que temos aqui, ó, é a seguinte. O médico Cláudio Birolini explicou que o Jair Bolsonaro sofre crises recorrentes de soluços que podem provocar reflexos de vômito. Ele acompanha Bolsonaro desde a última cirurgia abdominal realizada em abril desse ano. Ele persiste com crises de soluço, mas mais intensas quando se exalta ou fala muito. O vômito ocorre de forma reflexa quando as crises ficam muito fortes e auxilia na interrupção dos soluços. Estamos insistindo em tratamento medicamentoso para controle e profilaxia dessas crises. Não tem uma causa definida, explicou o médico aí, né? Então, pessoas próximas relataram que Bolsonaro tem se mostrado abatido nos últimos dias. A família chegou a cogitar internação na segunda-feira, após pelo menos 4 episódios seguidos de vômito. Birolini passou a noite em sua casa e descartou hospitalização imediata. No dia seguinte, a Michele Bolsonaro disse que os soluços haviam dado uma trégua e agradeceu pelas orações recebidas. Apesar da fragilidade, Bolsonaro tem recebido aliados em sua residência no Jardim Botânico. Entre os que já o visitaram estão Tarcísio de Freitas, Caroline de Toni, Espiridião Amin, Magno Malta e Delegado Caveira. Além dessas visitas, a defesa pediu ao Supremo Tribunal Federal
autorização para que Bolsonaro receba também Valdemar Costa Neto, Sóstenes Cavalcante, Márcio Bittar e Gilson Machado Neto. A decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes. Então, informações aí sobre Bolsonaro nesse momento, você acompanha comigo. Eu quero colocar na tela aqui informações sobre Janja da Silva. Janja agora foi relatado aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui as informações nesse momento. Olha só, você está vendo a Janja na sua tela, né? Você que está aqui no nosso vídeo e ainda não deixou o seu like, o seu joinha, eu peço que você faça isso agora. É muito importante você deixar o seu like, tá? Não custa nada e você vai estar dando o apoio aqui ao nosso trabalho, porque quando você deixa o seu like, a plataforma, ela distribui o nosso vídeo para mais pessoas. E aí, as pessoas ficam bem informadas, tá? A popularidade da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, enfrenta o seu pior índice de avaliação desde maio de 2024. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Poder Data, entre os dias 27 e 29 de setembro de 2025, 61% dos eleitores que a conhecem afirmam desaprovar sua atuação no governo federal. O número representa um crescimento de 11 pontos percentuais em comparação com o levantamento anterior, feito em junho. A aprovação caiu para 23%, o menor nível registrado desde o início da série histórica, em maio do ano passado. Outros 16% não souberam ou não quiseram responder. O conhecimento sobre Janja entre os eleitores também cresceu de forma significativa. Em setembro de 2022, antes da eleição de Lula para o terceiro mandato, 63% diziam conhecê-la e atualmente chega a 89%, sendo que 38% afirmam conhecê-la bem e 51% conhecê-la apenas de ouvir falar. Apenas 11% declararam que não sabe quem ela é. E então aqui está saindo uma notícia sobre a rejeição de Janja, né? A Janja que tem causado muita polêmica aí no governo federal, né? A rejeição à Janja atinge o maior patamar desde 2024, é o que diz pesquisa. E aí, você tem aprovado a atuação de Janja ao lado de Lula aí? Você tem aprovado esse governo? O que você tem de opinião sobre essas personas aí? Vai comentando aqui, porque saiu uma notícia de AVC agora, né, no meio da política, que está chamando muita atenção pelo número de casos. Eu quero pedir até a sua opinião sobre isso agora. Olha só o que está sendo anunciado aqui, gente. Está sendo anunciado que a ex-prefeita de Santos, a Thelma de Souza, sofre AVC isquêmico. A Thelma de Souza segue internada na unidade de terapia intensiva, na UTI, do Hospital Beneficência Portuguesa em Santos, São Paulo, por causa de AVC, tá? E não é só esse caso, gente. Preste atenção aqui, ó. A Thelma de Souza, ex-prefeita de Santos, no litoral de São Paulo, sofreu um AVC. Ela está internada na unidade de terapia intensiva, a UTI. Ela sofreu um mal súbito dentro de casa, no bairro Embaré. Então, chegou do nada, né, veio um mal súbito e foi descoberto aí que a causa, né, o AVC, confirmado nesse momento. Uma ressonância magnética realizada na quinta-feira confirmou o AVC isquêmico. A ex-prefeita de Santos apresenta evolução firme e progressiva no quadro clínico. Thelma está acordada e se comunicando com familiares e médicos. Gente, então a Thelma, ex-prefeita de Santos, sofre AVC e enquanto ela sofre AVC, tem outros casos de AVCs também. Preste atenção aqui, ó. Foi confirmado que o ídolo do Náutico, jogador Cook, né, ele sofreu, um ex-atleta, ex-jogador aí de futebol, o ex-atleta alvirrubro, né, ele não escondeu a sua emoção, com um retorno gradual à plena recuperação após o susto. Então, o ídolo do Náutico, Cook, ex-atleta de futebol, também sofrendo AVC agora, tá, nesse momento. Também o deputado Mauro Filho, ele sofreu AVC nesses últimos dias. Deputado Mauro Filho, ele sofreu AVC, né, foi internado, foi para o hospital, teve alta. E o que o povo tá percebendo, a gente está percebendo,
é que muitas coisas que a gente vinha falando na época da doença mundial ali em 2020, quando começou essa doença mundial, a C19, e depois vieram as espetadas, né, as picadinhas, aí, as espetadas no braço do povo, né? Depois dessas espetadas, o número de doença, o número de AVC, de câncer, mal súbito, infarto, aborto, muita coisa aí aumentou demais, né? E já tem muitos médicos, já tem médicos, cientistas já, né, falando sobre o aumento, né, de tudo isso após as espetadas. Quero até saber a sua opinião, vai comentando aí, porque tem uma notícia aqui de corpos que foram encontrados, mumificados. Essa notícia, meu Deus, é chocante, né? Preste atenção aqui, ó, a matéria na tela para você, nesse momento, você vai acompanhar aqui corpos encontrados mumificados em hospital no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar juntos comigo. A Polícia Civil encontrou 4 corpos mumificados no Hospital Salgado Filho, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente vai até lá, então, com o Rodrigo Viga, que traz todos os detalhes ao vivo. Oi, Viga, bom dia. Bom dia para você, para o Nonato, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Uma aberração, um caso daqueles que entra para a história da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, depois de uma denúncia, a polícia veio até aqui o Hospital Salgado Filho, no bairro do Meia, zona norte da capital, para checar a informação de que no necrotério do Hospital Salgado Filho havia corpos há muito tempo não identificados, alguns em estágio extremamente avançado de putrefação, de análise difícil por parte do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, estavam no estágio extremamente avançado de decomposição e a polícia fez a primeira batida, a primeira blitz e encontrou 10 corpos, pelo menos, nessa situação, nessa condição. Um deles, inclusive, amigos ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan, há quase um ano no necrotério do Salgado Filho, desde dezembro do ano passado. Veio uma segunda batida, uma segunda blitz, e aí encontraram mais 4 corpos que a polícia está chamando de mumificados. É tão avançado esse estágio de decomposição que é difícil até, segundo os técnicos e peritos da Polícia do Rio de Janeiro, identificar se o corpo é de um homem ou de uma mulher. Algo que é muito trivial para peritos que trabalham com institutos médicos legais. O fato é que uma sindicância foi aberta pela Prefeitura do Rio de Janeiro, responsável aqui pela gestão do Hospital Salgado Filho, e a profissional responsável por essa área do necrotério do Salgado Filho foi exonerada, foi afastada de suas funções. A Secretaria Municipal de Saúde está dando suporte à Polícia do Rio de Janeiro, contesta esses números de 14 corpos em estágio avançado de decomposição. 4 deles estariam praticamente mumificados e dizem que esse número é bem menor, seriam 2 ou 3 corpos, seriam vítimas principalmente de acidente de trânsito aqui no Rio de Janeiro, mas... Meu Deus, hein? Que situação, que história. Esse mundo tá uma loucura, tá uma loucura. Você que está acompanhando aqui esse vídeo, né? A gente vai continuar ligado aí em todas as notícias, informações importantes. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesse vídeo. A gente, todos os dias, estamos aqui para trazer as informações mais importantes, né, do Brasil e do mundo. Estamos acompanhando todo o cenário político do Brasil e aqui você fica sabendo de tudo. Eu quero agradecer a sua presença, né? Fique ligado aí nos próximos vídeos. Deixa o sino das notificações ativado com todas as notificações aqui embaixo para você receber o aviso do próximo vídeo. Se você não inscreveu-se ainda aqui, inscreva aqui no canal e deixe o seu like, tá certo? Contribua com uma oferta missionária nesse mês das crianças. Deus te recompensará. As informações estão na tela. Gente, um grande abraço a todos. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença. A qualquer momento, eu volto!